Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar. Chegamos hoje à nossa última aula do livro 5. Como disse, daqui a pouquinho, no final, teremos um sorteio de mais um livro, como fazemos ao fim de cada módulo. Os irmãos vão pegar a prova também aí ao final. E, enfim, vamos orar para darmos início sem delongas. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos guiado, nos conduzido, em tudo nos sustentado. Somos gratos ao Senhor. Pedimos que nos abençoe de uma forma especial na noite deste dia, mais uma vez, derramando sobre nós a tua bênção, a iluminação do teu Espírito, para que possamos, debruçados sobre a tua palavra, aprender mais da mesma, crescendo assim no conhecimento, nos aprofundando nas Santas Escrituras. Obrigado pela vida de cada aluno, cada irmão que já se faz presente. Obrigado pela vida daqueles que estão a caminho, logo chegarão e estarão conosco. Te agradeço também pela vida de cada um que à distância acompanha esta aula, de vários lugares, ó Pai, do Brasil e do mundo, aonde a tua palavra tem chegado e edificado cada uma dessas vidas. Continue recompensando de forma especial todo esforço e dedicação para aprender mais a tua palavra. Oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, você que tem consigo o seu material. Hoje vamos estudar os capítulos 3 e 4 e a conclusão. Encerraremos hoje este módulo. Então, o capítulo 3 está aí na página 45, nesta edição. Talvez quem esteja acompanhando em casa com uma edição anterior, às vezes muda de uma edição para outra, de uma impressão para outra, muda aí a página. Os irmãos aqui, é a página 45, capítulo 3, passaremos a falar sobre as diferentes categorias de anjos. Na semana passada nós introduzimos o assunto da angelologia. Na ocasião, nós, além da introdução, nós apresentamos a origem, a natureza e o caráter dos anjos, além de falarmos também a respeito da missão dos anjos. Hoje começaremos aqui a partir do capítulo 3, falando sobre as diferentes categorias de anjos. Vamos lá então. Anjos são seres espirituais criados, dotados de apurado juízo moral e alta inteligência, porém desprovidos de corpos físicos. Segue-se aí as referências. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 3 anjos. Olha que interessante. Apenas 3 seres angelicais têm os seus nomes revelados na Bíblia. São eles o Miguel, o Gabriel e, não se surpreenda com este nome aí, Lúcifer. Este último, com a ressalva de que, por causa de seu terrível e inominável pecado de rebelião contra Deus, tornou-se Satanás. Sobre ele discorreremos no último capítulo. Então, existem aí tradições judaicas, livros extra-bíblicos, existe aí várias vertentes, algumas até esotéricas, por assim dizer, que vão dar outros nomes aí a anjos, Rafael, Uriel, e por aí vai. Mas a Bíblia, que é a nossa fonte de estudo da teologia, menciona apenas o nome de Miguel, Gabriel, e faz a menção de Lúcifer quando este ainda era um anjo de luz, um portador de luz. Então, vamos lá. Começando aí pelo Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus. Antes ainda, trago aqui o significado da palavra anjo. A gente já tinha falado do grego angelos, que traduzido é anjo, e o significado da palavra anjo é essa aqui, mensageiro. Um anjo é, por designação ou por
definição etimológica, anjo é um mensageiro. Então, estamos estudando aí angelologia, estamos estudando sobre os mensageiros. E aí destacamos aqui um dos que tem o seu nome revelado, Gabriel. Lá está o nome grego, ali em cima. Aí tem a transliteração, lá está nas letras do alfabeto grego, gama, alfa, beta, etc. Gabriel, homem de Deus. Vamos ver aí, o Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus ou herói de Deus, significa também o poderoso. Evidenciando o que o nome sugere, a palavra de Deus não menciona Gabriel como arcanjo. O outro detalhe, algumas literaturas extra-bíblicas também dão a Gabriel o status ou a categoria, né? Estamos falando aqui de diferentes categorias, dão a Gabriel a categoria de arcanjo. Bom, a Bíblia não apresenta dessa forma, mas se você vir aí em algum lugar, você vai ver baseado em outras fontes, tradição judaica, Mishnah, Gemara e por aí vai. A Bíblia não dá a Gabriel o status de arcanjo. Então, vamos lá. A palavra de Deus não menciona Gabriel como arcanjo. Ele aparece nas Sagradas Escrituras, falamos semana passada, 4 vezes, como porta-voz de Deus ou como revelador do propósito divino. Literalmente um mensageiro, um entregador de mensagens. Claro, não qualquer mensagem, né? Não qualquer mensagem. Aquelas mensagens mais especiais, extraordinárias, não é? Gabriel aparece como sendo o mensageiro delas. Então, Gabriel é mencionado 2 vezes no livro de Daniel. Na primeira vez, ele vai trazer uma mensagem de revelação a respeito do fim dos tempos, olha aí. A segunda vez diz respeito à grandiosa revelação escatológica que nós conhecemos e logo estudaremos as 70 semanas proféticas concernentes a Israel, em Daniel 9, também chamada de as 70 semanas de Daniel. Então, Gabriel foi o portador dessa revelação. A terceira aparição dele ocorre já no Novo Testamento, quando ele traz o anúncio ao sacerdote Zacarias acerca do nascimento de João Batista, e a sua última aparição na Bíblia é para Maria, dando-lhe a notícia do nascimento do Salvador da humanidade, Jesus. Este último registro aí está lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, ainda falando de Gabriel, dá uma olhada aqui, por favor. A palavra Gabriel vem do hebraico, ali está, primeiro Gabriel, hebraico, grego, significa guerreiro de Deus, homem de Deus. Gabriel é o anjo específico de Deus para anunciar grandes mensagens procedentes do coração do Senhor. Foi enviado a Daniel, já falamos, no Velho Testamento, e mais tarde no Novo Testamento, durante a anunciação dos infantes João Batista e Jesus Cristo. No Velho Testamento, Gabriel manifesta-se com extrema sabedoria, autoridade e grande poder delegados por Deus diante do profeta Daniel, ao interpretar de forma extraordinária uma grande visão que é de natureza escatológica, tanto no capítulo 8, versículos 16 ao 18, no capítulo 9, verso 20 em diante, 2 visões escatológicas que ele interpreta e anuncia a Daniel no Velho Testamento. Já em o Novo Testamento, somente o livro de Lucas cita o nome de Gabriel, onde o próprio Gabriel identifica-se como aquele que assiste diante de Deus. Ou seja, disse na semana passada, isso significa, eu sou um assistente imediato, um assistente direto, um assistente próximo diante de Deus. E nessa condição, ele traz direto de Deus para Zacarias o anúncio do nascimento de João Batista e a Maria o anúncio do nascimento de Jesus. Vamos aí à categoria seguinte de anjo. Arcanjo. A palavra arcanjo está aqui no slide, está também no seu material, do grego arcângelos, significa anjo principal. O prefixo arque, esse prefixo aí grego arque, sugere tratar-se de um anjo-chefe,
principal ou poderoso. Na Bíblia Sagrada, mais precisamente em Judas, verso 9, que Judas é capítulo único, e 1 Tessalonicenses 4,16, aparece a menção de apenas um arcanjo, Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus. Interessante que nós abramos a Bíblia aí nessa referência, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos conferir se nas Bíblias estão assim, como aqui se encontram. Aqui, na verdade, está falando acerca do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16. E lá na epístola de Judas, versículo 9, vai dizer: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, a gente falou desse texto semana passada. Então aí estão as expressões bíblicas, né, acerca do arcanjo. Essa palavra aqui, antes de voltar ao nosso material, o nome Miguel está ali, ó, é uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Quem é como El, Deus? Então, o nome de Miguel, ele faz esta referência à grandeza de Deus, perguntando se por acaso haveria alguém comparável, semelhante, igual a Deus. Então, nas Escrituras, Miguel é descrito como o arcanjo, o líder das hostes angelicais ou angélicas no conflito com Satanás e os seus anjos maus. Um dos primeiros príncipes, vosso príncipe, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, falando com Daniel, então referindo-se a Israel, defensor do povo de Israel. Então, mais uma vez, sempre que nós encontramos na Bíblia o termo arcanjo, nós nunca encontraremos no plural. Existe esse detalhe. Nós vamos ver querubins, que vai estar na sequência, nós vamos ver serafins, nós vamos ver anjos, mas todas as vezes que você encontrar na Bíblia a expressão arcanjo, você nunca vai encontrar no plural. Você nunca vai encontrar arcanjos. Pode ter? Pode. Tem respaldo na Bíblia? Não, a Bíblia não fala. Possa ser que tenha, e que Deus revelou apenas um, o Miguel? Pode ser. Eu não posso ir além do que está escrito. O que está escrito dá-me a entender a existência de um único arcanjo, porque todas as vezes que o termo se apresenta na Bíblia, se apresenta no singular. Miguel, inclusive usando o artigo definido o. Não fala Miguel como um arcanjo. Se pelo menos fosse assim, Miguel, um dos arcanjos, ou um arcanjo. Não, Miguel, o arcanjo. O arcanjo. Esse, artigo definido o, dá-se a entender também essa especificidade, uma categoria una. E como o significado de arcanjo é anjo principal, podemos também entender existir o arcanjo Miguel sendo este anjo principal, um líder de hostes angelicais, um líder de outras classes de seres angelicais, um verdadeiro anjo principal. Arcângelos, eu botei aqui apenas, não que tenha na Bíblia, apenas extrair ali, como a gente extrai no grego, arcângelos, assim como anjo, ângelos, arqueângelos, do grego, arcanjo, príncipe ou chefe. Miguel, do grego, Mihael, em hebraico também, Micael, quem é como El, quem é como Deus. Arcanjo é a hierarquia angelical maior. Micael aparece no capítulo 12 de Daniel, associado à nação de Israel. É um outro detalhe específico que a Bíblia apresenta quando se refere a Miguel, como um
guardião do povo de Israel, um anjo principal responsável por proteger a nação de Israel. Como nós veremos no próximo capítulo, quando trataremos das hierarquias também no mundo demoníaco, tem principado, potestade, hostes espirituais da maldade, dominadores, etc. Nós vemos que existe também hierarquia no mundo angelical, entre os anjos eleitos. Até porque, semana passada disse, e torno a repetir, o que Satanás fez foi o que ele sempre quis, que era ser como Deus. Obviamente ele não conseguiu e jamais conseguirá, mas ele vem tentando imitar, tenta imitar de todas as formas, até no que diz respeito à organização hierárquica dos exércitos celestiais, que servem ao Pai Celestial. Satanás, com os seus demônios, ou seja, os anjos caídos que o seguiram, ele também se organizou em hierarquias demoníacas. Vamos ao a próxima categoria de ser angelical: querubins. Querubim origina-se do hebraico querub, cujo significado é guardar, cobrir. Parece, e esse aqui é plural, tá? Parece que os querubins constituem uma categoria ainda mais elevada. Eu não estou me referindo aqui em relação ao arcanjo, mas em relação a todos os anjos, uma categoria mais elevada, porque está relacionado com propósitos redentores de Deus para com o homem. No hebraico, querubim é um vocábulo correlato com o verbo acadiano que significa bendizer, louvar, adorar. Os querubins estão diretamente ligados à santidade de Deus e à sua adoração. Interessante. Querubins. Primeira vez que aparece na Bíblia, quem lembra mais ou menos onde é? Em Gênesis, capítulo 3. Quando o homem peca e é expulso do jardim, querubins são colocados à porta do jardim a fim de impedir a entrada do homem, para que ele não venha ter acesso à fruta, ao fruto, não é, da árvore da vida, e assim viva eternamente naquela condição caída, aquela condição de pecado. Então, querubins com espadas flamejantes, guardiões, protetores, aparecem ali. Quando Deus estabelece a lei, e aí todo aquele ritual da lei, e dentre eles os utensílios, os altares, enfim, nós temos lá a arca da aliança, a tampa da arca, que é o propiciatório, e sobre o propiciatório 2 querubins. Mais uma vez eles aparecem aí. E a oferta expiatória pelo pecado era oferecido justamente naquele vão entre os querubins. Ficava um querubim de um lado com as asas estendidas, querubim na outra ponta do propiciatório com as asas estendidas, as asas se tocavam em cima e havia aquele vão ali entre os 2 querubins na tampa da arca, no propiciatório, e o sangue era aspergido justamente ali naquele vão, justamente naquela parte entre um querubim e outro. Perceba que conexão interessante. Eles estão lá na entrada do Éden, os 2 querubins de frente, impedindo a entrada do homem, por causa do pecado. E agora eles estão ali sobre a arca, e a oferta é depositada. Não estou dizendo que a oferta é dirigida a eles, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que eles estão sempre de alguma maneira conectados dentro da razão pela qual Deus os criou. Eles estão sempre diretamente conectados ao plano de redenção, ao projeto de restauração do homem. Ali, porque parece até que é pejorativa a presença deles no Éden, impedindo a entrada do homem, mas o texto explica, para que o homem não coma do fruto e viva eternamente em pecado. Então o que pode parecer algo ruim, na verdade é bom. O que ele está querendo é proteger os homens de que comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Então ali é também necessário que se avalie sobre este viés, sobre esse aspecto. E mais uma vez lá na arca da aliança, nós vamos ver, por exemplo, a retirada deles, quando
os pecados se avolumam no templo. Ezequiel vai falar sobre a saída dos querubins e da glória do Senhor. Então, se a gente observar as vezes que os querubins aparecem na Bíblia, é interessante. Olha o que diz Meyer Pirman, teólogo, um dos grandes teólogos. Ao mencionar que os querubins são descritos como tendo rosto de leão, de homem, de boi, de águia, um outro detalhe, os querubins têm 4 rostos, um rosto de leão, o outro de homem, o outro de boi, o outro de águia. E aí o Meyer Pirman, fazendo uma interpretação, ele diz assim: isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia, serviço semelhante ao que o boi presta. Tal simbolismo relaciona-os imediatamente com as criaturas viventes, que também aparecem lá em João, aliás, que são vistos por João e aparecem lá no Apocalipse 4, 6, 5, 14. Nota-se também que essas faces dos querubins, elas também apontam para as 4 maneiras de apresentar o Evangelho, não 4 evangelhos, Nós temos um Evangelho que é apresentado de 4 formas. É como se fosse mesmo, o Evangelho fosse, vamos dizer aí, um quadrado que alguém está vendo de frente, outro está vendo à direita, outro à retaguarda, outro à esquerda. Então é a mesma, só que visto por ângulos distintos. Nós temos a visão apresentada por Mateus, que é a cara de leão, a face de leão, rei, Jesus como rei dos judeus. Nós temos a ênfase dada por Marcos, que é a face de bezerro ou de boi, serviço, trabalho, é a faceta do Evangelho que revela Jesus como servo sofredor, trabalhador. Lá em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é um servo sofredor, em Lucas ele é o homem perfeito, o ideal do homem perfeito, até porque está sendo apresentado a gregos que buscam o ideal do homem perfeito. Os romanos sempre buscando aprimoramento no serviço, no trabalho, os judeus esperando o rei, o Messias prometido. E já João apresenta-o como águia voando, apresenta-o como celestial, como do céu, não da terra. Ele não é da terra como boi, ele não é da terra como leão, ele não é da terra como homem, ele é do céu, é mais elevado, é uma águia voando, é de cima. Então é a apresentação. Mais uma vez, perceba, o querubim está ligado aí à obra redentora, o Evangelho, a obra da redenção, da restauração do homem. Isso é interessante de se observar. Os querubins receberam a missão de guardar a entrada do jardim do Éden. Como guardiões da santidade de Deus, as Sagradas Escrituras dizem que Deus está entronizado acima dos querubins, ou que ele viaja com os querubins. Havia 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança. Está escrito assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22 e também 28, 18, 21. Então vamos falar um pouquinho mais aqui sobre, aliás, achei que tinha trazido algo mais, não era só mesmo a expressão hebraica aqui, querub, guardião, protetor. Vamos agora para o serafim. Serafins, o vocábulo serafim origina-se da raiz hebraica, está aqui, saraf, que quer dizer ardentes, queimantes, devido ao fogo do Senhor. Os serafins, aqui plural também, na visão de Isaías é plural, aliás, já antecipo, embora vamos ler, é a única referência em toda a Bíblia sobre os serafins. Perceba, a gente tem poucas referências sobre alguns seres angelicais. O que passa disso, irmãos, não pode e
não tem como dizer que tem base bíblica, não tem. Se alguém está vendo serafim por aí, serafim na porta, serafim no altar, serafim voando, serafim no seu... A Bíblia só traz essa menção de serafim. Querubim, a gente ainda tem mais, é a que é mais, vamos dizer assim, pródiga em referências. Arcanjo, essas limitadas também que temos, arcanjo. E Gabriel, 4 vezes. Então, o que passa disso daí não tem respaldo escriturístico. Devemos ter cuidado por essa razão. A nós interessa o que a Bíblia diz. Então, os serafins são mencionados somente em Isaías capítulo 6, versículo 2 a 7. Todos nós conhecemos a passagem referida. Pouco se sabe acerca desses elevados seres angelicais. Acredita-se que constituem a ordem mais elevada de anjos, dentro dos anjos, e que a característica que o distingue é um flamejante amor a Deus. No texto em apreço aparecem acima do trono do Senhor, clamando e proclamando os atributos da santidade do Senhor dos Exércitos. No comentário bíblico Beacon, lê-se a seguinte explicação a respeito dos serafins. Além de seus rostos e pés reverentemente cobertos, as asas e vozes dos serafins estavam em perfeita prontidão para cumprir a sua missão e cantar em um antifônico coro a sua tríplice expressão da santidade ao Senhor dos Exércitos. O padrão de serviço deles é reverência, prontidão e júbilo, e é o que mais apropriadamente condiz com aquele cujo majestoso esplendor enche toda a terra. Não é de estranhar que os fundamentos dos umbrais das portas do templo se moviam e começavam a encher-se com a fumaça da glória celestial. Então, observe, nós temos e servimos um Deus organizado, um Deus extremamente organizado. O padrão de organização de Deus é desejo dele, ser copiado na sua igreja, pela sua igreja. Organização, ordem, decência, reverência, isso tudo Deus gosta, faz parte do DNA divino. Então nós temos aí os seres angelicais, para uma específica função, uma específica categoria de anjo, para outra específica função, outra específica categoria de anjo, e assim sucessivamente. Você não vai ter aí serafim pegando espada e lutando, você não vai ver arcanjo diante do trono adorando, embora que todos adorem, sim, mas você percebe que existem as suas funções específicas, seres específicos, inclusive com formatos específicos, possivelmente também com tamanhos específicos, com estatura específica. Nós vamos ver querubins, 4 faces, nós vamos ver serafins, 6 asas, pontos específicos. Sempre que falar de Miguel, volta e meia, espada na mão, Gabriel, mensagens extraordinárias. Você vê que sempre isso ali está sendo respeitado, você não vai ver essas inversões. Então tentar tirar, pegar um anjo que foi especificamente criado para uma função específica, e aí, por sei lá que razão, a gente começar a pregar, anunciar, profetizar e dar funções diferentes daquelas que a Bíblia revela, que são as funções específicas para as quais eles foram criados. Isso é perigoso, isso é complicado. Então vamos nos ater ao que está escrito. Ainda falando de anjos com designações específicas. Olha aí, a Bíblia ela nos traz ainda um grupo até muito grande de anjos. Existem anjos que somente são conhecidos através do serviço que realizam. São tão específicos que eles levam no seu codinome ou no seu sobrenome a sua função. Exemplo, anjos de juízo. Parece que quando é a vez de derramar juízo, Deus sinaliza: anjos de juízo,
chegou a vossa vez. Não vai mandar o Gabriel trazer juízo. Tem anjos de juízo, anjo destruidor, anjo vigilante, anjo do conserto, anjo da cura. Não é que o anjo, a gente vai falar já disso daqui, eu vou continuar falando deles aqui, depois eu explico. Anjo das águas, anjo da cura, anjos do vento, os 7 anjos, anjo do abismo. Então temos aí essas designações de anjo. Está aqui, anjo de juízo, anjo destruidor, vigilante, do conserto, da cura, das águas, do vento, 7 anjos, anjo do abismo. O que precisamos destacar e sempre considerar é o seguinte: é importante relembrar, os anjos exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas aqui sublinho, mas não são independentes nessas atividades. O que eu quero dizer com isso? Eles só fazem, ou só agem, só atuam dentro dos limites em que foram criados. Ou seja, os seus nomes falam-nos das especificações com as quais Deus os criou. Então Deus criou um anjo específico para uma função específica. Ele tem livre-arbítrio? Tem, mas isso não quer dizer que ele pode agir à revelia, isso seria rebeldia. Já falamos sobre isso na semana passada. E também, por exemplo, não é porque Deus criou um anjo e deu-lhe aqui a designação de ser o anjo da cura, que ele pode, quando bem entender, ministrar a cura, ou que eu devo orar ao tal anjo da cura, clamando a cura, tentando sensibilizar o anjo da cura, ou convencer o anjo da cura a ministrar a cura. Não, eles são extremamente submissos, totalmente obedientes, cumprem o propósito para o qual foram criados, mas o cumprem quando estão debaixo da ordenança específica, clara, diretiva de Deus. Então, anjos criados com categorias específicas, com funções específicas, mas, repito, não agem independentemente, não atuam de forma independente da ordem de Deus. Vamos aí falar agora do Malachi-Jeová. Malachi-Jeová. Quem é este? É o anjo do Senhor. Lembram-se dele? Nós estudamos acerca do anjo do Senhor em qual disciplina? Quem lembra? Cristologia. O anjo do Senhor. Em muitos textos dos primeiros livros da Bíblia, a proteção de Jeová em favor de Israel é personificada na expressão anjo de Jeová. Lembrando, que Jeová na nossa Bíblia, Senhor. Este anjo, que algumas vezes aparece como o anjo de Deus ou como o meu anjo, é representado como um ser celestial enviado por Deus para tratar com os homens como seu agente pessoal e porta-voz. A maneira pela qual esse anjo do Senhor é descrito distingue-o de qualquer outro. A ele é atribuído o poder de perdoar ou reter pecados. Duas coisas sumamente importantes são ditas acerca dele. Primeiro, que o nome do Senhor está nele. Segundo, que ele é o rosto do Senhor, isto é, o rosto do Senhor pode ser visto nele. Por isso, tem poder de salvar e também de recusar perdão. Mais uma vez, aí citando Meir Pirman, ele afirmou o seguinte: não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso lá no Antigo Testamento, Vocês se lembram? Misterioso lá no Antigo Testamento. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Assim, tudo indica que
anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo em várias de suas teofanias. Olha aí embaixo na nota de rodapé, lembrando, já estudamos sobre isso também, mas trago aí o significado etimológico de teofania, palavra composta de dois vocábulos grego, theos, que é Deus, phanei, fania, aparecer, manifestar. A mesma refere-se a alguma manifestação visível de Deus, na forma como Ele quiser. Como termo teológico, indica qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Então, quando Deus aparece, se revela de qualquer forma, como Ele quiser, nós temos ali uma teofania, uma manifestação, uma aparição de Deus, uma revelação teofânica de Deus. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o anjo do Senhor. Este anjo é o próprio Senhor Jesus, em sua pré-existência. Nós temos aqui algumas referências da aparição. Deixa eu me aproximar aqui. Apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, apareceu a Moisés, apareceu a Josué, Gideão. Nós dissecamos na ocasião, lembra o texto de Gideão? Ficava lá aquela Senhor, o anjo e Deus e tal. Então esta forma intercalada nos revelou muito. Manoá, o pai de Sansão, apareceu à nação, a Israel. Por exemplo, Abraão, uma das ocasiões, lá no episódio da destruição das cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra, 3 seres angelicais apareceram a Abraão, foram até Abraão. Depois foi anunciado a Abraão acerca da destruição. 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra, um fica com Abraão. E ali também vai começar esse processo intercessório de Abraão. Então perceba que esse anjo não é um anjo como os outros que foram para promover a destruição, mas este ficou ali com Abraão, comeu com Abraão, recebeu o sacrifício, e depois também começou o processo intercessório e ele pôde liberar o perdão ou reter o perdão. Então é uma teofania, clara teofania. Vamos para o último capítulo. Chegamos aí na tal da demonologia. Você está lembrado desse nome ainda? Não vamos estender, né? Mas eu vou dedicar aqui um capítulo a esse estudo. Não podemos fugir dele. Se estamos servindo a Deus, naturalmente, por servirmos a Deus, nós servimos no exército que tem um inimigo, um arqui-inimigo. Precisamos também, para ter êxito na nossa batalha contra ele, conhecê-lo, aquilo que a Bíblia revela dele, sua forma de agir, sua organização hierárquica, sua origem, que a Bíblia diz acerca do modus operandi, né? Agora usei um termo aqui técnico, quase que policial, né? Modus operandi de Satanás. A Bíblia revela nos dá algumas informações, traz-nos algumas revelações, e vamos estudar então. É importante. Passou aí agora. Posso generalizar, não, foi uma brincadeira de mau gosto, né? Significa que todo mundo que ouve funk, embora que é um negócio mesmo ruim, péssimo, mas deixa para lá. Prosseguindo o estudo a respeito dos anjos, passaremos a meditar sobre os maus anjos e o seu príncipe, Satanás, o qual era um poderoso querubim, com o nome de Lúcifer, que se rebelou contra Deus e foi precipitado, foi lançado para fora do céu. Estudaremos esse último capítulo sobre 3 aspectos. Então vamos subdividir o capítulo 4 aqui em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar da queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. Depois falaremos então da organização hierárquica de Satanás e os demônios. E finalmente, para darmos glória a Deus, vamos falar da vitória de Jesus sobre ele, sobre Satanás. Então, primeiro, vamos aí falar da queda de Lúcifer. Deixa eu colocar já aqui. Depois eu boto essas.
A queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. A queda de Lúcifer foi a maior catástrofe de todos os tempos e foi a causa original de todos os males. Se você quer saber a origem de todos os males, aqui está. A origem de todos. A origem de todos os males na esfera humana, a queda de Adão e Eva. Mas a origem de todos os males antes da criação do homem, então está aqui, a origem de todos os males. Lúcifer era um querubim de grande responsabilidade. Estudamos isso lá em Doutrina de Deus, quando falamos sobre a queda de Lúcifer, estudando Isaías e Ezequiel. Irmãos, se lembram? Eu sei que tem alguns irmãos que entraram depois, né? Nosso curso permite que alguns irmãos entrem depois. Eu sugiro que, tão logo seja possível, faça o estudo desses livros que ficaram para trás. Não que tenha grande prejuízo no momento, mas sim, é importante a gente sempre estar relembrando esses pontos. E aqueles que não participaram, quando puder, façam o estudo desses livros. Aqui estamos tratando da doutrina de Deus, no livro 2, Teontologia. Nós falamos sobre a queda, lá em Isaías 14, Ezequiel 28. A Bíblia diz que era um querubim da guarda, colocado sobre a terra em sua criação original, pois está escrito: estavas no Éden. Embora rodeado de toda a glória e de pedras preciosas, de ouro e de ornamentos, e sendo perfeito em seus caminhos, nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação. Irmão, eu quero dar ênfase aqui, lançar luz. Se você é daqueles que, como eu, gosta da tal da caneta marca-texto, lápis de cor, sublinhar, isso aqui, irmão, nasceu em seu coração um sentimento de satisfação. Pastor Márcio, eu gosto de marcar, mas não trouxe nada disso. Faz um furinho aí, uma ferpa aí, faz um furinho no dedo para sair sangue, você marca aí, Fica a sugestão, não deixa passar não, é importante. Nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação. Pensamentos estranhos. Vou continuar, daqui a pouco eu vou voltar aqui, mas vamos lá no texto. Pensamentos estranhos formaram-se no seu íntimo e transformaram-se em ambição crescente. Eu marcaria tudo isso. Nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação. Pensamentos estranhos formaram-se no seu íntimo e transformaram-se em ambição crescente. De onde nós extraímos esta conclusão? Extraímos do texto a seguir, quando ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse plano se ia formando, ajudado pelo livre-arbítrio de Lúcifer, e pouco a pouco o seu pensamento transformou-se em quê? E a vontade Então, a maior catástrofe de todos os tempos aconteceu. Lúcifer se rebelou contra Deus. Olha os passos aí. Você acha que Lúcifer projetou de manhã, batalhou de tarde, caiu de noite? Falando dentro de um aspecto de Cronos, nosso tempo, Cronos. Claro que não. Você acha que Deus não viu quando o pensamento surgiu na mente de Lúcifer? Quando o sentimento encontrou lugar em seu coração? Por que é que Deus não cortou o mal pela raiz? Nós vamos falar, já falamos lá em teontologia, vou falar de novo aqui. Claro que agora bem mais curto, mais direto e objetivo, mas vou dar uma pontuada aí. Deixa eu seguir aqui, vamos falar. Deus manteve a sua posição de santidade, soberania. Eu vou ler aqui, depois eu volto nos comentários, que é muita coisa para comentar. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo, precipitado para o mais profundo dos abismos. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Sendo lançado fora do céu, agora já não mais Lúcifer, Satanás ficou nos lugares celestiais.
Mano, lugares celestiais, vocês lembram, né, irmão? Existem quantos céus segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia fala de 3. Tem gente que fala de 7 céus, 7º céu, tem romance e tal. A Bíblia fala de 3. Oranos, Eporanos, Mesoranos. O céu de Deus, o céu aí dos astros, dos planetas, do sol, da lua, das estrelas, etc. E este céu que está sobre a nossa cabeça aqui, das aves, das nuvens, que está facilmente aí diante dos nossos olhares. Então existe este primeiro céu, de baixo para cima, o primeiro céu das nuvens, o segundo céu, que aí já seria o dos astros, e o que a Bíblia chama de, preste atenção na expressão bíblica, o céu dos céus. Então calma aí, tem um céu que está sobre, no mínimo, 2 céus. É o céu de Deus, o céu dos céus. E aí vai dizer que tu habitas no céu dos céus. Lá os anjos têm acesso. Lúcifer tinha acesso. Ele foi expulso do céu dos céus e passou a habitar entre o segundo e o primeiro céu. Estes lugares são chamados lugares celestiais. Celestiais é plural de céu, céus, celestes, celestiais. Claro que não o terceiro, o céu dos céus. Então onde que Lúcifer habita, irmãos? Esse negócio é coisa de desenho, que o diabo mora no inferno, tá? Isso é coisa de filme, de desenho animado, que Satanás mora lá no inferno, lá é o quartel-general dele. Não, que lá é o centro de comando. Não, irmãos, isso não tem na Bíblia, não tem na Bíblia isso. Mas não tem que ele mora no inferno, não. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, sim, e que lá será o lugar aonde ele vai ser atormentado como juízo. Haverá de chegar esse dia. Ele não está preso, condenado ao inferno. Isso ficou no imaginário, infelizmente. Às vezes nós somos moldados, a nossa teologia às vezes não é moldada pela Bíblia, mas é moldada por muita coisa que a gente vê e ouve que não tem nada de Bíblia. E aí de vez em quando é um choque, que eu sei que é, eu passei por eles e passo de vez em quando por alguns, que a gente fala com tanta convicção, porque são anos, e alguém vai dizer, mas não está na Bíblia. Mas como assim? Tem que estar. Não está. Não, mas tem que estar. Mas não está. Esse aqui é um desses. Pessoal, é o que o diabo está lá no inferno, é ele que comanda lá ele é o rei e tal, é o gabinete dele. Ele está nos lugares celestiais. A Bíblia fala que ele está nos lugares celestiais. Ele não está preso, ele está solto, ele atua nos lugares celestiais. Vamos seguir aqui. Satanás ficou nos lugares celestiais, isto é, abaixo da morada de Deus e acima da região que chamamos firmamento ou atmosfera terrestre. É ali que onde ele se estabeleceu. É ali que se travam as batalhas espirituais. É ali que ele tenta impedir a chegada da bênção na terra. Nós temos exemplo lá em Daniel, quando Deus mandou a resposta para Daniel, e o anjo que trazia a resposta ficou impedido nos lugares celestiais. Deus envia reforço, então aí entra o Miguel, a batalha, a passagem é aberta, o anjo então atravessa essa barreira dos lugares celestiais. É ali, irmão, é a batalha para a nossa oração subir, é a batalha para a resposta descer, é a batalha para a gente sentir a presença de Deus, conseguir entrar no Santo dos Santos, é a batalha para a gente sentir a manifestação. A batalha está travada, é nessa região, lugares celestiais. Então quando a Bíblia fala, Paulo fala que Satanás está nos lugares celestiais, não fique imaginando que ele está no céu dos céus, mas ele está aí atuando entre essas duas outras camadas celestiais, segundo céu, primeiro céu. Lúcifer transformado em Satanás. Quando o pecado entrou no coração de Lúcifer e ele foi lançado fora do céu, experimentou uma total transformação. Após ter sido um querubim perfeito, tornou-se a personalidade mais perversa e caída que se possa imaginar, autor de todo o pecado e fonte de todo o mal.
A crueldade de Satanás pode ser vista nos seguintes nomes: leão, dragão, Abaddon, Apolion. Estão as referências bíblicas. Que significa, Abaddon e Apolion significa destruidor, está lá em Apocalipse 9,18, homicida, antiga serpente. O engano, a falsidade e a astúcia se veem nos seguintes nomes: o mentiroso, o pai da mentira, a antiga serpente, o tentador, o ladrão, o acusador. Na revolta de Satanás, muitos anjos o acompanharam. De acordo com Apocalipse 12:4, foi uma terça parte, ou seja, 33% dos anjos que se deixaram enganar por Lúcifer. Eles não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação. Foram contaminados pelo exemplo e pelas mentiras de Satanás, que é o pai de toda mentira, e consequentemente foram expulsos também do céu dos céus. Deus não os perdoou, mas os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Vamos lá, vamos falar aqui da trajetória da queda de Satanás. Céu, Isaías 14:12. Só que já lá no céu ele colocou no coração: eu subirei. Ele queria subir, mas já não estava no céu dos céus, mas ele queria assumir ainda o mais alto, mais elevado, o trono. Me assentarei no trono de Deus, serei semelhante a ele. Já estava no mais elevado, mas queria ir além. Foi precipitado de cima a baixo, passou a habitar onde habita nos lugares celestiais. Quando começar a grande tribulação, a Bíblia vai dizer, o texto que a Bíblia vai dizer é que os homens, ai dos homens que habitam a terra, porque Satanás desceu a ela e ele sabe que tem pouco tempo, o período da grande tribulação. Nós vamos estudar isso em escatologia. Terminada a grande tribulação, ele vai descer ao abismo, que é onde ele ficará preso por quanto tempo? 1000 anos, um milênio. Depois que ele é solto no milênio, então ele vai para o julgamento final junto com todos os perdidos, ímpios, e finalmente então ele vai para o juízo final, aliás, o lugar da sentença final, que é o lago de fogo e enxofre. Tá? Nós vamos estudar em escatologia, só vou adiantar para vocês. O inferno não é um lugar de juízo eterno. O inferno é um lugar intermediário. O inferno é um lugar intermediário. O lugar do juízo eterno chama-se lago de fogo e enxofre. O inferno é uma espécie de antessala do lago de fogo e enxofre. É como se fossem torturas prévias para o sofrimento eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Pasmem, talvez seja surpresa para alguns, mas para quem tem mais cuidado às vezes na leitura do texto bíblico, ou já ouviu isso em alguma outra ocasião, o inferno, a Bíblia diz, que a Bíblia diz, o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Está lá no Apocalipse capítulo 20, não vou saber precisar o versículo, mas está lá entre o 9, 10, 11 por ali. Não é o caso agora, a gente não vai entrar nesse mérito, mas aí você passa aqui para ver as quedas de Satanás. Estava no céu dos céus, servia a Deus naquela posição elevadíssima, querubim ungido, mas queria ir além, porque um sentimento de insatisfação, e aí ele foi precipitado aos lugares celestiais, vai descer à terra, vai descer ao abismo, vai descer ao lago de fogo e enxofre. Quem se rebela contra Deus, o caminho é esse aqui, ó. Tá vendo? Quem não quer viver a vontade de Deus, o caminho é esse aqui. Quem está insatisfeito com o propósito de Deus para a sua vida, não tem jeito não, o caminho é aquele ali. Mas vamos lá, vamos voltar lá no ponto. Nasceu em seu coração, volta lá no final da página 49. Talvez, se você que está acompanhando no vídeo, me desculpe aí, agora eu peguei aqui uma outra, uma produção mais recente, então como eu já disse, muda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero dar uma ajuda aos irmãos, porque a gente vai atualizando o material e aí vai mudando o número de página de lá para cá, daqui para lá. Eu quero que os irmãos todos acompanhem essa parte aqui, importante. A gente está no material aí anterior,
vai ser a página 57. No nosso aqui é o 49, lá embaixo. Embora rodeado de toda a glória, pedras preciosas, de ouro, de ornamento, sendo perfeito em seus caminhos, nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação. Aí eu coloquei pensamentos estranhos, está aí, né? Pensamentos estranhos formaram-se no seu íntimo, transformaram-se em ambição crescente. Aí vai o texto na sequência. Então esse plano se ia formando, ajudado pelo livre-arbítrio de Lúcifer. Pouco a pouco o seu pensamento se transformou em quê? Eu falei para vocês, hein? Ali, ó, vontade, e a vontade se transformou em ação. Então, ninguém age sem primeiro pensar. Aí pensa. Se der vazão ao pensamento, o pensamento vai dominar a sua vontade. Você pensou algo proibido, até aí você pensou, foi uma sugestão, uma tentação, uma seta, você repreende, foi embora. Veio aquela sugestão demoníaca ou da sua concupiscência carnal, de uma fraqueza, uma tentação. Você, meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus, me dá graça para eu vencer esse pensamento ruim. Vai embora. Agora, se você pensa, mastiga aquele pensamento e volta nele, e de novo, e vai pensando, rapaz, mas é interessante mesmo, nunca tinha pensado nisso, vou pensar melhor sobre isso. E pensa, daqui a pouco isso aqui dominou a sua vontade. E eu vou ser franco com os irmãos, pela Bíblia, pela experiência pessoal, pela experiência dos personagens bíblicos, enfim, isto é fato. Você tem uma probabilidade elevadíssima de vencer pecado quando ele está aqui, no pensamento. A probabilidade diminui drasticamente quando ele está aqui, ó, domina a sua vontade. Se você está lutando com pensamento, a chance de vencer é grande. Se você está lutando contra a vontade, a chance de vencer é mínima. Pode vencer? Pode. Deus pode te dar graça, um reviravolta, dar misericórdia. Mas se você não vencer lá no pensamento, depois fica difícil vencer no sentimento, na vontade. É mais fácil daqui para cá do que retroceder. E aí? O diabo estava pensando. Será que Deus não sabe o que ele estava pensando? Sabe. E por que permitiu ele continuar pensando? Por que Deus, esse pensamento aí, já repreendeu ali, acabou, punisse ele? Por que deixou ir à frente? O pensamento dele virou vontade. A vontade se transformou em ação, mas antes da ação propriamente ganhar aquela magnitude de rebelião, houve um trabalho de convencimento de 1/3 dos anjos. Será que Deus não viu esse trabalho? Será que Deus não viu ele ir em um, ir no outro, ir em mais um, marcou uma reunião paralela e tal, e daqui, vai de cá, vai de lá? É claro que ele não falou só com este 1/3, ele falou com mais, 1/3 cederam, outros não. Outros, que é isso, rapaz, que pensamento, não, estou fora, me inclui fora dessa, não conte comigo não. E outro, não, estou dentro, vamos junto, estamos no tal do TMJ, né, estamos junto, é isso aí mesmo, eu também estou pensando igual você, estava esperando alguém com coragem de falar para eu revelar também. Na verdade, irmãos, embora eu esteja aqui de alguma maneira teatralizando, para facilitar, é método pedagógico o nome disso aqui, é um modo didático que sempre nos ajuda a guardar. Isso aqui reflete a realidade. E Deus está onde em tudo isso? Deus está provando o coração de todos os anjos. Deus está provando o coração de todos os anjos. Assim como permitiu que fosse o homem tentado, Deus está provando o coração. Assim como permite que nós... Deus está provando os corações. Deus não criou robôs. Deus criou seres independentes. Deus criou seres com autodeterminação, com livre-arbítrio, e permite provas, para provar o que tem no coração, e Deus está permitindo, pode ir. A mesma permissão que Satanás pediu para tocar em Jó e Deus deixou, ainda que aqui não tenha havido um pedido direto de permissão, ainda que tenha ocorrido de forma indireta, mas Deus está permitindo, isso é claro, isso é óbvio, está provando.
os anjos. Há aqueles que, a gente já falou aqui sobre as 7 dispensações, lembram? Das 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Existem quem estude as dispensações em um aspecto mais reduzido. Tem aqueles que gostam de falar em 3 dispensações: dispensação do mistério, dispensação do Filho e dispensação da eternidade. Tem aqueles que abrangem ainda mais, falam em 9 dispensações. Aí então a primeira teria sido aqui essa, dispensação angelical. Deus está provando os anjos. E a última dispensação, a 9ª, seria depois do milênio, seria chamada da eternidade. Mas aí já não é um período probatório, já é um período de repouso, chamado repouso eterno. Independente disso, os anjos estão sendo aqui provados. A vontade deles está sendo provada. A sugestão que eles estão recebendo de Satanás está sendo, de alguma maneira, usada por Deus indiretamente para manifestar o sentimento dos corações. E olha aí do que nós estamos falando: pensamento, sentimento, vontade. Você lembra? Você percebe que volta e meia a gente vem aqui? Pensamento, sentimento, vontade, personalidade, a pessoa. Anjos são pessoas angelicais, seres angelicais, mas como pessoa tem pensamento, tem sentimento, tem vontade. O diabo teve um pensamento, se transformou em sentimento, vontade, ação, transmitiu para os demais anjos, começou a fazê-los pensar. Pensa a respeito, pensa aí, não precisa me dar resposta agora não é para hoje essa rebelião não, a gente está marcando mais para frente. Pensa a respeito. Foi pensando, abrigou um sentimento: poxa, gostei, senti desejo de estar junto com ele, proposta boa, vou subir de hierarquia, Deus me criou nessa categoria, a proposta é para sentimento. Agora a hora da ação, da rebelião, sempre atua aqui nessa área: pensamento, sentimento, vontade. Trazendo a aplicação para nós, aí eu trago aqui então, já falei, cuidado com o quê? Fala aí, gente, cuidado com o quê? Começa aqui a batalha. Começa aqui a batalha. Como combater pensamentos pecaminosos? Vamos lá? A Bíblia tem a resposta. Leia aí vocês. Primeiro, Colossenses 3:2. Fazer o quê? Pensai. Isso aqui, ó. Proteção para o seu pensamento. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se a gente pensa nas coisas que são da terra, e às vezes a gente pensa, quem é aqui que vai bancar o super crente, vai dizer que nunca pensa, a gente vive cercado de informações, situações, de circunstâncias, a gente pensa, a gente às vezes se pega pensando, como eu disse, até aí não tem problema, você não pode permitir que isso ganhe corpo, ganhe volume e te domine. Às vezes você pensa nas injustiças, não é? Pessoas enriquecendo às custas da miséria alheia, injustiça social, as guerras, essas maldades que a gente tem visto aí na televisão, ouve pelo rádio, ou pelo YouTube, rede social, seja lá o que for, essas coisas vêm, a gente pensa sobre isso, às vezes nos abate, nos oprime, nos chateia, tem capacidade de roubar as nossas energias espirituais, roubar a nossa alegria. Então a gente vai vivendo, se a gente ficar pensando nas coisas da terra, a gente vai pensando como esse mundo é injusto, como este mundo é cheio de falhas, de erro, não poderia ser assim, não deveria ser assim, e por aí vai, isso vai minando as nossas forças. Agora, quando você para de pensar nas coisas da terra, começa a pensar nas coisas que são de cima, ocupar a sua mente com coisas do céu, com louvores, com oração, com adoração, com a palavra. Quando você para de pensar no que você não tem e que te chateia, poxa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, aquele camarada lá tem, igual o Asaf, né? O ímpio tem, eu não tenho, o ímpio faz, eu não faço, ou pode, eu não... Quando você para de pensar e você começa a pensar no que está te esperando, no que você não merecia, mas Deus está reservando para você, o lugar para onde você vai, de onde você nunca mais será arrancado, do gozo que você terá e não terá mais fim,
aí ao invés de você ser tomado por desânimo, por falta de vontade de servir a Deus, você é renovado, restaurado, dá mais vontade de servir a Deus. Por quê? Porque você está sendo conduzido por pensamentos de cima. Quanto ao mais, irmãos meus, olha o Paulo dizendo mais uma vez, tudo que é verdadeiro, faz uma peneira para você passar pelo crivo. O que eu posso pensar? Então, o crivo aqui da sua peneira é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, tem boa fama, tem alguma virtude nisso, tem algum louvor. Então, se passou nessa peneira aqui, você está liberado. Nisso pensai. Não é verdadeiro, para que eu vou ficar ocupando minha mente com mentira? O pai da mentira é o diabo, com falácia, com narrativa, Por que eu vou ocupar minha mente aí com o que é desonesto? Por que eu vou ocupar minha mente com injustiça, com impureza, com coisas odiáveis, com coisas que não tem boa fama, que você sabe que a fama é ruim, é pejorativa, com coisas que não tem virtude nenhuma, não agrega nada, não traz nenhum benefício, não acrescenta, não produz nenhum louvor, nenhuma alegria, nenhum senso de gratidão. Exclui isso daí da sua mente. Eu falei, a batalha começa na mente. Se você vencer lá, você é mais do que vencedor. Se você perder lá, próximo passo é perder na vontade e na ação. Ok, vamos falar aí agora. Aliás, aqui eu ainda tenho que falar dos demônios, né? B, para depois falar ali na frente da hierarquia. B não, letra E, não é isso? Parei aqui. Letra E, os demônios, página 51. A Bíblia também fala com frequência da existência de demônios. Quem são os demônios? Os demônios são seres espirituais, materiais e invisíveis. Eles têm personalidade? Tem pensamento, tem vontade, tem sentimento, isto é, tem vontade própria, faculdades intelectuais, também reconhece a divindade de Jesus, são inumeráveis. A natureza deles é idêntica à de Satanás, o seu príncipe. São imundos, violentos. Assim como Satanás é o pai da mentira, eles também se apresentam como espíritos de mentira. Estão em absoluta oposição a Deus e à sua obra. Estão de tal forma identificados com Satanás, que quando os demônios são expulsos de alguém, diz que Satanás foi expulso. Segundo lugar, a origem dos demônios. Já sabemos, os demônios são os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião contra Deus. Uma parte deles foi lançada na escuridão, aguardando o julgamento, enquanto outra parte, sob o nome de demônios, estão servindo a Satanás, seu príncipe. A Bíblia fala de alguns demônios que são tão rebeldes, se mostraram tão rebeldes, incontroláveis e também de um poder tão grande, que Deus simplesmente já os aprisionou. E eles estão aguardando, estão em prisões, mas estão aguardando também o dia do juízo final para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, nenhum de nós é capaz de precisar, de dar com precisão quando ocorreu a rebelião de Lúcifer, Satanás e os demônios contra Deus. Nenhum de nós é capaz de dar esse período. Mas, vamos falar assim minimamente nós sabemos que o mundo já aí tem em torno de 6.000 anos. Se o planeta tem em torno de 6.000 anos de habitação de ser humano aqui, então a queda já ultrapassa os 6.000 anos, que foi antes da criação do homem. E aí nós temos então mais ou menos uma data. Pode ter sido milhares de anos antes da criação do homem, pode ter sido não tanto tempo antes, mas vamos trabalhar aqui minimamente, 6.000 anos. A Bíblia fala de demônios, olha que coisa, isso aqui também a gente vai detalhar lá em escatologia, mas a Bíblia fala de demônios, ou seja, anjos caídos que seguiram a Satanás, que quando por ocasião desta rebelião e da queda, do lançamento de Lúcifer, Satanás e os demônios para os lugares celestiais, a Bíblia fala de alguns demônios que foram aprisionados, estão aprisionados desde então,
mas que serão liberados por um período de tempo na grande tribulação para tribular os homens. E a Bíblia vai dizer assim, que eles estão presos, sabe, eu vou ler o texto para vocês verem isso aqui. Olha lá no Apocalipse comigo. Eu não vou conseguir reproduzir com exatidão. Então eu vou ao texto, que vai ser melhor. Deixa eu me lembrar aqui onde está. Apocalipse 9. Não, deixa eu ver. Acho que é o 9 mesmo. Exatamente, Apocalipse capítulo 9. Olhe comigo aí a partir do versículo 13. Diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos, o termo aqui é anjo, mas trata-se de demônios, tá? E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, ou seja, que estavam sob a liderança deles, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Enfim, eu não vou adiante não, só para você perceber, os anjos que estão presos para ser soltos, está marcado o dia, a hora, o dia, o mês e o ano. Já tem mais de 6 mil anos que eles estão presos, pode ter muito mais, mas está marcado a hora, o dia, o mês e o ano, para eles serem soltos e matarem a terça parte dos anjos. Imagina a fúria desses demônios. Imagina com que ferocidade eles sairão desta prisão que eles estão já há milhares de anos, e sabendo que eles terão pouco tempo para... Assim vai ser, 1/3 dos seres humanos eles vão destruir assim. A gente vai estudar isso lá em escatologia, mas já que a gente está falando de demônios, apresentando aqui um pouco da violência, da ferocidade, desse poder de destruição que alguns deles têm, a tal ponto que Deus os mantém aprisionados, mas vai soltá-los por um período determinado na grande tribulação. Graças a Deus que nós da igreja aqui não estaremos. Diga amém, né, irmãos? Amém. A não ser que você queira saber melhor sobre a fúria deles, aí é por sua conta e risco. Não vou ficar aqui para ver esses eventos, aí é contigo. Então, vamos lá. Os demônios são os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião. Ok, organização hierárquica. Vou falar da hierarquia. A organização hierárquica de Satanás e seus demônios. Satanás, para afirmar o seu reinado maligno, tem como finalidade a luta contra Deus e suas criaturas. Ele procura em tudo imitar o que é de Deus, e para isso organizou em ordem hierárquica os seus anjos, assim como estão organizados os anjos celestes. Satanás se fez o príncipe do reino. Ele que antes de ser expulso do céu era um querubim da guarda, pois habitava no Éden, queria continuar com domínio sobre o mundo, e foi chamado príncipe deste mundo. Ele que queria ser semelhante ao Altíssimo é chamado de o Deus, com D minúsculo, deste século. Ele é o príncipe dos demônios e também o príncipe das potestades da onde? Do ar. Pois tem o seu quartel-general aonde? Isso aí, irmão, nos lugares celestiais, de onde pode atingir o mundo todo. Os demônios estão organizados militarmente. Os príncipes da terra. Alguns demônios são chefes de grandes regiões. Alguns demônios são chefes de países. E por isso são chamados como tendo autoridade sobre esses lugares. Se você ler lá em Daniel 10, 13, 20, chama-se o príncipe da Pérsia, é um demônio, um principado que atua na Pérsia. O príncipe da Grécia
certamente o diabo tem encarregado demônios graduados para liderar as forças malignas em cada país ou região. São os tais que em Efésios 6,12 são chamados principados. Tem ainda as hostes da maldade, são demônios que estão organizados em hostes espirituais da maldade, legiões de demônio. Essas formações têm como seu chefe o príncipe das trevas. E temos ainda a trindade satânica, a falsa trindade, mais uma tentativa de Satanás de imitar a Deus. Lá na grande tribulação, Satanás, imitando a Santíssima Trindade, fará a sua própria, da qual ele mesmo é o antideus, a besta é o anticristo e o falso profeta é uma espécie de anti-espírito. Porém, quando for estabelecida esta tríade, não é trindade, é uma tríade, já estará próximo o fim do seu reinado. Vamos lá, dá uma olhada aqui, por favor, agora nos slides. Vamos pegar o texto de Paulo, que ele é bem detalhista no que diz respeito a essa hierarquia. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: não temos que lutar contra carne e sangue. Está falando pessoas, seres humanos. Carne e sangue, pessoas, seres humanos. E sim contra, agora vai falar de seres espirituais, demônios, principados, contra potestades, contra príncipes das trevas do mundo tenebroso e contra hostes espirituais da maldade que estão aonde? Nos lugares celestiais. Olha a ordem aí: principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. É como se fosse estabelecer um governo, presidentes, governador, presidente da nação, governador de estado, prefeito de cidade e a turma lá, vamos dizer assim, líderes de bairro. Estou fazendo só por analogia, tá, irmão? Não estou dizendo que é exatamente assim, estou fazendo por analogia, áreas de atuação. Um tem autoridade sobre uma nação, o outro sobre um estado, o outro sobre um município, uma cidade, e o outro ali sobre determinados bairros ou micro-regiões. Os demônios atuam mais ou menos assim. A Bíblia vai falar, por exemplo, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, citamos. Quando vai falar de Miguel, vai falar que Miguel é o príncipe de Israel. Então temos também anjos bons que atuam em determinadas regiões geográficas. O que é interessante saber? Existem as estratégias. A estratégia que um principado vai utilizar para prender no pecado, consequentemente destruir e levar ao inferno seres humanos. A estratégia usada, por exemplo, no Brasil, não é a mesma estratégia usada, vamos falar de um país que está em voga aí, no Afeganistão. Existe uma maneira de aprisionar pessoas na cegueira espiritual lá. Imagine se fosse tentar aprisionar pessoas na cegueira espiritual no Brasil através do islamismo. Imagine tentar aprisionar pessoas na cegueira espiritual no Afeganistão através do carnaval. Não dá certo, né? Existe estratégia para cada região. Como as pessoas são, a cultura, a forma de vida. Então, existe uma maneira de atuar nas Américas, na Europa, lá a inteligência, o iluminismo, a razão. Irmão, o que a gente precisa entender é o seguinte: o diabo está pouco importando se a pessoa está presa no budismo, no islamismo, no catolicismo, no candomblecismo, no ateísmo. O que importa é que no final vai tudo para o mesmo inferno. Se é por um caminho, não tem essa história de todos os caminhos levam a Deus. Não, um caminho leva a Deus, o caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Deus só tem um caminho. Todos os outros caminhos levam para o inferno. O diabo não está preocupado se é por esse, se é por aquele outro, não interessa. Você está preso no islamismo, fique preso no islamismo. Está preso no budismo, fique preso no budismo. Está preso no espiritismo, que assim continue. Está preso no candomblecismo, permaneça preso lá. No final das contas vai se encontrar no mesmo lugar. Então os principados atuam assim. Eles têm que dar a Satanás um relatório. Está prendendo o pessoal lá? Estou preso. Está preso. Tudo ateu. Ninguém nem acredita que Deus existe. Está ótimo. E lá não, está lá a cegueira do islamismo. Ele acha que Allah é Deus, Maomé é o seu profeta. Estão agindo de forma radical, matando. Ótimo, é assim, continue.
Então, eles têm as suas formas de atuação. Principado, lembra dessa palavra aqui? Arque. Falamos dela hoje, lembra dela? Arque. Arqueângelo, arcanjo, anjo principal. Olha aí, Satanás é um imitador. Ele tem também os seus principados, seus arquês. Ele é um imitador. Ele tem os seus principados. Um líder principal, um príncipe, alguém que tem papel de liderança. Estamos falando de demônios. Arque. Essa palavra grega, arque, ela é usada muito no Novo Testamento, não só para anjos e demônios. Arque é principal. Existe um exemplo aqui claro, quando Jesus vai curar a filha de Jairo, aí a Bíblia vai se referir a Jairo como já vou usar aqui o termo grego, um arque da sinagoga, um arque, né? Lembra lá? Principal da sinagoga, é uma pessoa de destaque, um principal, um líder daquela sinagoga, era o Jairo, um arque, um principal. Então, Satanás tem os seus principados, seus arquês, são aqueles que nós estamos dizendo aqui, que na ordem hierárquica atuariam ou atuam como líderes de nação. Principados representam as lideranças de Satanás dentro das nações terrestres. São demônios patenteados de príncipes do inferno que transformam nações em seus principados, sua área de dominação, de domínio. Quem já teve, irmão, e quem vai ter também, que eu acredito que aqui pessoas terão isso, oportunidade de visitar outras nações, você percebe, quando você está ligado no mundo espiritual, você percebe. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ao continente africano, eu fui lá na África 2 vezes. A primeira vez que eu fui, a gente sofreu retaliações com o grupo que fomos, minha esposa foi, Natália, até aqui o pastor Jardel, ele já esteve lá também na África, em outro país, mas continente africano, pelo menos chamada África subsaariana, abaixo do Saara, que acima é muito mais islamismo, mais para baixo do deserto do Saara é muito chamada religiões animistas, que são religiões que cultuam os antepassados e ficam aprisionados por demônios. A gente sofreu muita retaliação espiritual, sentia dor de cabeça, sentia náusea, sentia dor no corpo e tentava fazer o culto, ficava super cansado, desgastado. Era uma batalha espiritual e a gente não estava entendendo, até que uma das irmãs missionária que já morava na África há muito tempo, ela abriu nossos olhos. Ela falou: olha, vocês estão revestidos de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, etc. Isso é inegável, vocês são pessoas de Deus, mas uma coisa vocês não estão considerando: vocês estão lutando com demônios que vocês nunca lutaram, são principados diferentes, vocês chegaram no território deles, aqui a atuação é diferente, vocês estão sofrendo retaliações. E de fato a gente estava sentindo coisas diferentes. E depois eu comecei a notar isso quando visitei outras nações, percebi essa diferença. Nas Américas, por exemplo, uma muito parecida é o Haiti, que sofreu de novo um terremoto. Nós tínhamos ido lá em 2010, depois daquele terremoto. É muito semelhante à África, porque lá eles são aprisionados pelo voodoo. E a gente passou em um cemitério próximo de um dia que eles estavam fazendo mesmo um ritual de voodoo. Era parecido com o que a gente viveu na África, tinha essa semelhança. Europa já é outra história, se percebe. Agora, eu nunca tive a oportunidade, o privilégio de visitar Israel. Israel eu nunca fui. De repente, terminada essa aula, a gente faz uma vaquinha que vocês me mandam para lá, mas até hoje eu nunca fui. Se vocês querem fazer uma vaquinha para ir para o Afeganistão, vocês decidem aí se querem me mandar para onde. Mas aqui, agora falando sério, quem já teve a oportunidade de ir em Israel, quem já teve, já me falou: rapaz, uma coisa incrível, descendo no aeroporto de Tel Aviv, eles falando assim, é claro, a pessoa já vai com uma predisposição espiritual também elevada, já vai assim, né, na expectativa de viver uma experiência, não que tem algum misticismo com o lugar, não é que tem um misticismo com o lugar, mas é inegável que está se pisando em um solo que Jesus pisou, que começou o plano da salvação, que Deus elegeu,
E todos os que eu tive a oportunidade de falar que já foram lá, eles falam: rapaz, a experiência começa quando você pisa naquele solo. Parece que você está pisando num ambiente que a mão de Deus está sobre aquele lugar de forma diferente. Isso é muito espiritual. Tem gente que não vai acreditar, respeito. Mas quando você entra para a batalha espiritual, você percebe isso aqui, ó. Principados, potestades, e há um olhar especial de Deus para Israel. A Bíblia diz isso também. Quem é o príncipe de Israel que a Bíblia fala, agora se tratando de anjo eleito? Quem é? Miguel. Também não estou dando aqui nenhum destaque extraordinário para ele, místico, não, mas a Bíblia diz, isso é fato. Às vezes se banaliza, Miguel aqui, Miguel ali, Miguel lá. Não, a Bíblia diz que ele é o príncipe de Israel. Então ele é um principado responsável por proteger aquela nação. A batalha no ambiente espiritual, ele está batalhando ali. Então isso as pessoas percebem. Então, existem essas diferenças regionais, mas principalmente em nível de país. Mas falando em níveis mais regionais, aí entraria essa outra hierarquia, potestade, do latim potestatem, que significa autoridade, poder. Assim é designado uma determinada classe de demônios que prestam serviço ao reino das trevas. Já estão debaixo da autoridade do principado. Enquanto o principado responde por uma nação, as potestades atuam em regiões, estados ou regiões maiores ou um pouco menores. Se a gente for falar em um país como o Brasil, que é quase que um continente, a forma de atuação dos demônios no Nordeste é diferente do Norte, é diferente do Sul, é diferente do Centro-Oeste, é diferente do Sudeste. Tem pessoas presas por Satanás no Nordeste, todos sabemos disso, que não teria muito sucesso essa atuação no Sul. O Sul já é mais berço de espiritismo, iluminismo, essas questões mais intelectuais, etc., que talvez não teria efeito no Norte. Então eles também se subdividem assim, áreas de atuação de acordo com a cultura, de acordo com a formação da pessoa, sabe como atuar para aprender. E nós, igreja, também precisamos entender isso quando fazemos a obra missionária. Nós não devemos trocar a mensagem do Evangelho. A mensagem é uma, mas nós devemos entender como o inimigo atua em cada lugar para saber as armas que usaremos também no combate contra ele para estabelecer o reino de Deus. Então, potestade representa a segunda grande hierarquia de Satanás dentro das nações terrestres. São demônios patenteados de chefes assessores dos chefes de principados. Aí vem os cosmocrator, palavra grega que significa dominadores, senhor do mundo, príncipe desta era. Diz-se de demônios que estão engajados em opor-se ao reino de Deus. Os príncipes das trevas, a terceira hierarquia, é do mundo tenebroso, formam a terceira grande hierarquia de Satanás dentro das nações terrestres. São espíritos malignos operários que, amando dos principados, das potestades, comandam guerras, tragédias, crimes, desastres, fome, desemprego, desavenças pessoais, fatos da mesma estirpe, não é? Tráfico de drogas, criminalidade. Aí já estão atuando já de uma outra maneira essas príncipes das trevas. Você quer ver um exemplo bíblico assim de dominação regional de demônios? Aquela legião de demônios, que segundo a contagem romana, uma legião é composta por 6.000 soldados. Então uma legião de demônios seriam o equivalente 6.000 demônios. Imagina o corpo daquele endemoniado gadareno, 6.000 demônios. E quando Jesus pisou no território de Gadara, onde eles estavam dominando ali, e Jesus iria expulsá-los, qual foi o pedido deles? Não nos mande para fora daqui, nos mande para o corpo dos porcos, mas a nossa área de atuação é aqui, a gente age aqui, a gente manipula, aprisiona, domina, destrói. Pediram autorização. É claro que se Jesus quisesse, poderia mandá-los. Até tem ocasião que eles pedem para não enviá-los para lugar de tormento, porque tem demônios que estão aprisionados.
A gente já falou. A preocupação deles era serem removidos daquela área de atuação e irem para regiões de prisão e de tormento. Eles suplicaram. Jesus quis atender. Razão pela qual aqui nós não vamos questionar a soberania de Jesus, querer atender ou não, mas até quem sabe para ficar para exemplo, para aprendizado para nós, de modelo, de compreensão para nós, Jesus deu essa resposta positiva ao clamor de demônios que queriam continuar atuando naquela região. Então, para não saírem dali, entraram no corpo de porcos. Eles agem assim na ilegalidade, né? Finalmente, hostes, do latim hostem, exército, força armada, tropa, exército de anjos caídos, demônios, espíritos do mal, que se acham à disposição de Satanás para se oporem à obra de Deus. As hostes infernais da maldade, observação, forma a quarta hierarquia de Satanás no seio das nações. São espíritos operários que, a mando dos principados, comandam todos e qualquer tipo de imoralidades, templos de culto a Satanás, botequim, venda de bebidas alcoólicas, distribuição de droga, imoralidade, pornografia. Você vai vendo áreas de atuação, os níveis de atuação. Eles estão atuando nesses níveis, diversos níveis, para aprisionar os homens e levá-los ao inferno. Então aí está a hierarquia. Vamos à última parte. Falta aqui alguns minutos para encerrarmos. A vitória de Jesus sobre Satanás. Deus prometeu isso no dia da queda no Éden, e a promessa se cumpriu. Na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para desfazer as obras do diabo, Jesus venceu definitivamente o diabo quando na cruz exclamou: está consumado. Neste momento, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E vencendo-os, tirou-lhes toda a armadura. Com a autoridade da cruz, Jesus proclamou de liberdade para todos os cativos, pois pela sua morte repartirá ele o despojo. Todo aquele que crê em Jesus e no poder do seu sangue é justificado e libertado do poder de Satanás e do mundo. Satanás foi vencido por Jesus e dominado debaixo dos pés de Cristo. E a vitória do Filho de Deus é a nossa própria vitória. Cada crente pode, na vida prática, experimentar essa vitória. Jesus está no crente e é maior do que o inimigo. Ele nos prometeu o Espírito Santo que dá poder, e assim, fortalecidos no Senhor, recebemos a armadura completa com a qual podemos resistir ao diabo. Quando Jesus vier em glória, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos. Tá? Esses detalhes nós estudaremos lá, mais uma vez, repito, em escatologia. Depois será solto por um pouco de tempo e logo continuará aquilo que é próprio dele, isto é, enganar os homens, que em grande número o seguirão e se ajuntarão na batalha contra Deus. Deus, porém, não esperará mais e mandará o fogo do céu devorar Satanás e as suas hostes. Então, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Todos os demônios serão julgados e também lançados no lago de fogo que foi feito para o diabo e seus anjos. A vitória encherá os céus com júbilo e toda a eternidade se ouvirá o aleluia ao Cordeiro que nos comprou pelo seu sangue. Amém. Conclusão, para a gente encerrar, acho que aqui já, deixa eu só botar aqui, não trouxe mais slides, a gente vai encerrar. Anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Estão continuamente conosco, guardando-nos, encorajando-nos e ajudando-nos. Agradecemos a Deus pelo seu amor e solicitude, inclusive pelo ministério de seus anjos a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao estudarmos sobre a doutrina dos anjos, podemos conhecer melhor nosso inimigo, sabermos também dos recursos do arsenal de Deus que estão à nossa disposição
e que o Deus forte fortalece o seu povo e os livra e os guarda das e nas tribulações. Tem vezes que Deus quer nos livrar das tribulações e tem vezes que Deus quer entrar conosco nelas e nos livrar nas tribulações. É difícil não perceber ao longo do estudo como existem por aí grandes distorções sobre angelologia. Contudo, a igreja precisa conhecer a verdade bíblica sobre este assunto para explorar o real valor dos anjos de Deus e a sua missão entre nós. Infelizmente, a igreja não tem valorizado devidamente a angelologia. É, pois, muito raro ouvirmos um sermão bíblico não meramente imaginativo ou especulativo, mas sim expositivo, alicerçado nas Escrituras. É bem verdade também que os bons livros auxiliares a respeito do assunto são poucos. Tudo isso dificulta o estudo e a devida compreensão do assunto. Sob um ponto de vista prático, se nós cristãos pensássemos com frequência na proteção angelical que está ao nosso dispor, sentiríamos menos medo das circunstâncias e dos inimigos. Ao mesmo tempo, nosso esquecimento é compreensível, pois em geral anjos não são visíveis para nós. Esperamos, contudo, que este estudo sobre a doutrina dos anjos tenha contribuído para o seu despertamento e continuar pesquisando sobre o assunto, resultando assim de um maior esclarecimento do ensino que acabamos de considerar. Amém? Para quem quiser se aprofundar, sempre eu coloco aí atrás a bibliografia, os livros e bíblias que costumamos usar, e seguem como recomendação para quem quiser adquirir para estudar os assuntos que nós sempre estamos apresentando. Encerramos assim então nosso quinto módulo, nosso quinto livro, com ele 2 disciplinas, antropologia e angelologia. O próximo, eu não estou com ele aqui, mas está aí, os irmãos já estão com ele em mãos aí, né? Alguns. Próximo livro a ser estudado na semana que vem, Hamartiologia, doutrina do pecado, e soteriologia, doutrina da salvação. Vamos encerrar. Vamos orar para a gente encerrar, depois a gente faz a parte da distribuição para o sorteio, faz a parte da entrega das provas. Mas vamos ficar de pé para orar então e encerrar, para que eu possa encerrar o vídeo. Também agradecendo aos alunos que acompanham à distância, lembrando vocês que ainda não se inscreveram, de se inscrever no canal. Se gostar da aula aí, curtir nos ajuda, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom e acaba divulgando. Faça algum comentário, alguma pergunta, crítica, sugestão, e nos ajude a compartilhar o vídeo também para alcançarmos outras pessoas. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, a Ti elevamos a nossa voz em oração, agradecidos pelo término desta aula e também pelo término de mais este módulo. Temos, Senhor, com a Tua graça e a Tua ajuda, avançado passo a passo e crescendo assim, gradativamente, paulatinamente, no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, que esse conhecimento fique guardado na mente e no coração dos Teus filhos, para que em tempo oportuno o Senhor possa trazer este conhecimento, a lembrança, a memória, para que seja usado no afã de que a Tua obra prossiga, avançando, crescendo e se desenvolvendo na vida de cada um dos alunos da Escola Teológica Shema. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Tua presença, buscando a Tua face, cultuando ao Senhor com alegria. É o nosso desejo, é a nossa oração, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Amém.